Olá, pessoal. Aqui é o professor Olavo. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de tópicos de História da Ciência. Hoje eu irei abordar um pouco da história que levou à chamada Revolução Copernicana, ou seja, como a visão que temos sobre o nosso lugar no universo, ou pelo menos no nosso sistema planetário, virou de cabeça para baixo a partir das ideias de Nicolau Copérnico. Também discutirei como essa reviravolta, juntamente com as contribuições de Galileu, Kepler e Newton, resultaram no nascimento de uma nova ciência, da ciência moderna. Para darmos início à nossa videoaula, referencio o professor Chassot em seu belo livro Ciência através dos Tempos, na qual ele comenta que os antigos gregos comparavam o mar Egeu, pontilhado de ilhas, com o céu noturno, dizendo que cada ilha correspondia a uma estrela. Frequentemente, eu me flagro a imaginar como deveria ser inspirador e, ao mesmo tempo, misterioso contemplar as estrelas naquela época, imaginando constelações, deuses e histórias fantásticas. Para nossos ancestrais, a observação do céu, tanto diurno quanto noturno, era quase que uma obrigação. O movimento dos corpos celestes revelava significados não só místicos e espirituais, como também de ordem prática, ajudando a contar a passagem do tempo, antever o movimento das marés, identificar as estações do ano e as melhores épocas de plantio e colheita. E corpos celestes, pelo menos para a época, se resumiam àqueles visíveis a olho nu: Sol, Lua, 5 planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e não mais do que 10.000 estrelas. Atualmente, no entanto, devido à ofuscante poluição luminosa das cidades, a pressa da vida moderna, entre outras distrações infelizes, não temos mais tantas oportunidades e, para dizer a verdade, nem curiosidade para apreciar as estrelas como faziam os antigos. Mas, em contrapartida, como herança do trabalho duro de muitos astrônomos e cientistas, e com o desenvolvimento de modernos e poderosos instrumentos de observação, hoje nossa compreensão do universo e o lugar que ocupamos nele é imensuravelmente mais ampla, detalhada e, por que não, assustadora do que os nossos tataravós. Apenas para ilustrar, observe essa imagem. Ela mostra uma pequeníssima porção do céu, comparável com a largura do buraco de uma agulha, mas extremamente distante, bilhões de anos-luz do nosso planeta. Ela foi obtida pelo telescópio espacial Hubble, colocado em órbita pela NASA no início da década de 90, um dos maiores feitos da ciência e da tecnologia modernas. Agora, compare as duas imagens. Enquanto que na primeira, a imagem da esquerda, cada ponto brilhante no céu correspondia a uma estrela similar ao nosso Sol, na imagem obtida pelo Hubble, cada ponto ou mancha clara corresponde a uma galáxia inteira, cada uma contendo em torno de 100 bilhões de estrelas. Se ao invés de olharmos pelo buraco de uma agulha, considerarmos todo o céu, estima-se que poderíamos contar mais de 10 bilhões de galáxias, o que resultaria em um número de estrelas da ordem do número de grãos de areia de todas as praias do nosso planeta, do planeta Terra. Com isso, podemos nos perguntar: como partimos daquela concepção romântica e fantasiosa de um universo limitado e centrado na Terra e povoado por deuses e seres fantásticos, para um universo incomensuravelmente vasto e que reduz o nosso planeta, e por que não o homem, a um pequeno grão de areia perdido em um infindável deserto? É para começar a responder essa pergunta provocativa que vamos nos debruçar na videoaula de hoje. Mas antes de adentrarmos na máquina do tempo, vamos refletir rapidamente sobre a concepção de Thomas Kuhn a respeito das revoluções científicas.
Kuhn foi um físico americano que, a partir de certo ponto de sua carreira, voltou-se ao estudo da história, da ciência e a filosofia da ciência. Em sua obra, A Estrutura das Revoluções Científicas, ele propõe que a ciência parte do que ele chamou de pré-ciência e se desenvolve seguindo ciclos marcados por mudanças drásticas de paradigmas. Vejamos como é esse ciclo aí proposto por Kuhn. Bom, a partir de atividades e conhecimentos desorganizados e caracterizados por uma linguagem não sistematizada, que caracterizariam a presciência, os cientistas acabam por definir e se ancorar em um paradigma. Como paradigma, Kuhn se refere a um conjunto de suposições teóricas, leis, técnicas e ferramentas matemáticas e experimentais que são utilizadas por uma comunidade científica específica para descrever e explicar uma determinada classe de fenômenos. Assim, enquanto esse paradigma se mostrar adequado para a compreensão dos fenômenos de interesse, Kuhn afirma que estamos na fase de ciência normal. Nesta fase, diferentemente do que afirmam outras correntes filosóficas da ciência, os cientistas veem-se em um estado relativamente acomodado e raramente questionam ou duvidam dos alicerces que sustentam o presente paradigma. Eventualmente, no entanto, o modelo vigente encontra dificuldades para explicar fenômenos e dados novos que até então eram desconhecidos. Nesse ponto, começam a surgir os desvios do modelo e o paradigma sofre pequenos abalos em sua estrutura. Muitas vezes, os cientistas fazem pequenos ajustes no modelo a fim de acomodar os desvios dentro do paradigma vigente. No entanto, à medida que esses desvios do modelo se acumulam e se tornam cada vez mais explícitos, o paradigma vigente, em algum momento, torna-se insustentável e desmorona. Um novo paradigma deve, então, ser construído e temos uma revolução científica. Passado algum tempo, após esse novo paradigma ganhar aceitação na comunidade científica e ser amplamente utilizada, entramos novamente na fase da ciência normal e o ciclo continua. Bom, para os que desejam conhecer um pouco mais sobre a filosofia da ciência, deixo aqui a sugestão do clássico livro de Chalmers, O que é Ciência, Afinal. Bom, como dizem por aí, nada melhor do que começar pelo início. Provavelmente todos já viram essa linda imagem. É um afresco localizado no Vaticano, pintado no início do século XVI pelo pintor renascentista Rafael. Nela estão representados vários filósofos, astrônomos e matemáticos da antiga Grécia. É ponto pacífico entre os historiadores que a ciência ocidental nasceu a partir dessas pessoas. Foi a partir deles que começamos a procurar compreender a natureza e o nosso lugar nela com base na razão e não mais apelando para seres fantásticos e sobrenaturais. Entre muitas questões sobre as quais esses pioneiros da ciência se debruçaram, destaco duas. Qual é o nosso lugar no universo e do que são feitas as coisas? Hoje, particularmente, vamos lidar com a primeira questão. É comum separar a história da filosofia grega em dois períodos, com o filósofo ateniense Sócrates como divisor de águas. Entre os filósofos pré-socráticos, temos aí Tales, de Mileto, Heráclito, Anaximandro, Pitágoras, Empédocles, Leucipo, Demócrito. Já após Sócrates, temos Platão, Aristóteles, Euclides, Ptolomeu, entre outros. Não é nosso objetivo aqui detalhar as contribuições de cada um desses filósofos, e por isso vou focar em apenas dois, cujos trabalhos serão relevantes para a nossa discussão: Aristóteles e Platão. Bom, Aristóteles nasceu em 384 a.C., na cidade de Estagira, que na época pertencia ao reino da Macedônia.
Ainda na adolescência, ele muda-se para Atenas para estudar na academia de Platão, tornando-se um dos seus mais célebres discípulos. Bom, entre inúmeras contribuições que esse gigante da filosofia nos deixou, vou destacar apenas algumas mais específicas para o tema da nossa aula. Baseando-se na proposta de Empédocles, Aristóteles propôs que toda a matéria era constituída por 4 elementos: fogo, água, terra e ar, aos quais ele associou as propriedades quente, frio, úmido e seco. Além disso, ele afirmava que cada um desses elementos tinha seu lugar natural no universo e que eles se moviam naturalmente em linha reta em direção a esse lugar. Assim, uma pedra, que é feita basicamente de terra, tende a cair em linha reta em direção à terra, que é o seu lugar natural, enquanto que o fogo tende a subir em direção ao topo da atmosfera. Bom, para acomodar ao seu sistema o movimento dos corpos celestes, que notoriamente não é retilíneo, Aristóteles ainda propôs um quinto elemento, chamado éter, cujo movimento natural seria circular. Com isso, Aristóteles divide o universo em 2 regiões distintas. A região abaixo da Lua, chamada de sublunar, onde nós vivemos, seria formada pelos 4 elementos água, fogo, terra e ar, e seria marcada por mudanças, transformações, nascimento, morte e imperfeições. Já da Lua para cima, a região supralunar seria constituída por éter, eterno, imutável, perfeito, incorruptível. Dentro dessa proposta, Aristóteles propõe, então, um modelo para o universo no qual a Terra ocupa o centro do universo, né? Enquanto o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas, pertencendo ao mundo supralunar, estão incrustados em esferas imaginárias e giram ao redor da Terra em órbitas circulares perfeitas. E aqui ainda vemos uma herança do mundo platônico de seu mestre. Baseado em uma combinação de observação, senso comum, com algumas pitadas de lógica e razão, o modelo aristotélico apresentava problemas. Para abordarmos essa questão, vamos primeiramente entender o que significa a palavra planeta. O termo planeta deriva do grego planetes, que significa errante, ou seja, aquele que vagueia, que viaja. Se observarmos o céu noturno por algumas horas, veremos que tanto a Lua quanto as estrelas movem-se continuamente de leste para oeste. Os astrônomos da antiguidade, no entanto, já haviam notado que, apesar de praticamente todas as estrelas manterem-se imóveis, umas em relação às outras, algumas, mais precisamente 5, apresentavam movimentos um tanto quanto anormais, vagando em relação às outras estrelas fixas. Chamaram então essas estrelas de estrelas errantes, ou planetas, que na época eram Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Bom, para ilustrar, vamos imaginar que passemos a observar todas as noites uma pequena região do céu noturno com 3 constelações, como mostra a figura. Apesar das estrelas que compõem essas constelações rotacionarem o céu de leste para oeste todas as noites, elas parecem sempre imóveis umas em relação às outras. Imagine agora que, de repente, numa noite qualquer, você observa uma estrela estranha aparecendo no céu. Uma estrela avermelhada. Como sua cor lembra sangue, vamos nomeá-la de Marte, em homenagem ao deus romano da guerra. Bom, você fica curioso e começa a prestar atenção nessa intrusa todas as noites, ao longo de algumas semanas ou meses. E eis que você nota que ela se move em relação às outras estrelas. Veja bem.
Enquanto as outras estrelas permanecem fixas umas em relação às outras, o nosso intruso se move em relação a elas. E o mais curioso é que parece muitas vezes que ela vai para oeste, de leste para oeste, e às vezes ela retrocede e finalmente continua indo de leste para oeste. Bom, se você não acredita nisso, você pode ficar olhando o céu, obviamente, e ver, né, se Marte faz esse movimento ou não. Só que se você não tiver essa paciência, né, então eu mostro aqui para você uma, de fato, fotografia de múltiplas exposições, e aí você vê que realmente ele faz esse movimento na forma de laços, vamos dizer assim, tá? Bom, quase 500 anos após Aristóteles, já no século II depois de Cristo, entra em cena Cláudio Ptolomeu. Apesar de conhecermos pouco sobre sua vida, sabe-se que ele trabalhou em Alexandria, no Egito, cidade fundada por Alexandre o Grande. Ptolomeu tinha grandes habilidades com matemática, geometria e deixou marcantes contribuições tanto na astronomia quanto na geografia e na cartografia. Sua obra máxima, chamada de Almagesto, tornou-se a referência principal da astronomia durante mais de um milênio. Nela, Ptolomeu construiu um novo modelo de universo baseado na concepção geocêntrica de Aristóteles, mas com aprimoramentos importantes para descrever com precisão o movimento retrógrado dos planetas. Segundo Ptolomeu, os planetas giram em órbitas circulares, chamadas de epiciclos, cujos centros giram em torno da Terra. Está aí na figura. No entanto, no modelo de Ptolomeu, a Terra não se encontra ainda no centro dessas órbitas, mas deslocada um pouquinho em relação a esse centro. Com isso, pode-se dizer que o modelo de Ptolomeu não seria um modelo geocêntrico, mas sim um modelo geostático. Enfim, para ser capaz de descrever o movimento dos corpos celestes, o modelo completo de Ptolomeu era composto por dezenas de combinações de movimentos circulares. Apesar da complexidade, ele se tornou bastante preciso e foi adotado como o modelo do universo por mais de 1000 anos. Bom, pouco depois de Ptolomeu, com a invasão dos bárbaros e a queda do Império Romano Ocidental, no final do século V, a Europa entra em um período histórico conhecido como Idade Média. Esse período, que ficou conhecido como Idade das Trevas, se estende até meados do século XV e é tido como uma época de insignificante desenvolvimento científico, tecnológico e artístico. De fato, a primeira fase desse período, chamada Baixa Idade Média, pouco contribuiu científica e tecnologicamente para a humanidade. No entanto, a partir do século X, a chamada Alta Idade Média nos legou valiosas contribuições, como a arquitetura, o desenvolvimento de novas técnicas de agricultura, tais como rotação de culturas e o aperfeiçoamento do arado, a invenção do relógio mecânico, o processo de produção de vidros, o que nos permitiu a criação de lentes e de óculos. No entanto, as maiores contribuições que recebemos dessa época foram a criação das universidades e a invenção ou reinvenção da prensa tipográfica de tipos móveis. Com certeza, essas duas heranças da Idade Média foram essenciais para o nascimento de uma nova era, o Renascimento. Vamos olhar para essa afirmação com mais detalhes. Essa, por exemplo, é a Universidade de Bolonha, na Itália, uma das mais respeitadas do mundo. Ela foi fundada em 1088 e ela é considerada a mais antiga universidade da Europa. Em 1494, essa universidade recebeu um aluno de origem polonesa que viria escrever e, com a ajuda da prensa tipográfica, claro, de Gutenberg, a publicar
um dos livros mais revolucionários da história, das revoluções dos corpos celestes. O aluno, que também viria a se tornar médico e cônego da Igreja Católica, era nada mais, nada menos do que Nicolau Copérnico. Bom, um pouco da vida e da obra de Copérnico e de outros grandes nomes da ciência que abordaremos adiante pode ser encontrada neste livro, com mais de 100, mais de 1000 páginas. Ele é de difícil leitura, pois apresenta os trabalhos originais desses grandes gênios, mas serve como uma boa referência para aqueles que têm nervos de aço. Bom, Copérnico nasceu na cidade de Torun, no norte, na parte norte da Polônia, em 19 de fevereiro de 1473, 20 anos após o fim da Idade Média, quando os turcos tomaram Constantinopla. Filho caçula de uma família bem-sucedida, de comerciantes e funcionários públicos que valorizavam fortemente a educação, Copérnico iniciou seus estudos acadêmicos na Universidade de Cracóvia, na Polônia mesmo, mas posteriormente matriculou-se então na Universidade de Bolonha, onde estudou Direito e Medicina. Em 1512, ele se muda para Framburg, onde vive até a sua morte, em 1543. Ali, ele constrói uma torre de observação do céu e escreve um pequeno livro chamado aí Comentários sobre as Teorias dos Objetos Celestes a partir de sua disposição, no qual ele faz as primeiras sugestões da possibilidade do movimento da Terra. Segundo ele, no próprio livro, nós giramos em torno do Sol como qualquer outro planeta. Ele passa, então, mais de uma década aprimorando seus cálculos e desenvolvendo suas ideias sobre o heliocentrismo, culminando na sua obra máxima, das revoluções dos corpos celestes. Ele, entretanto, resiste em publicar sua obra com medo das possíveis represálias que poderia sofrer da Igreja Católica, cujos dogmas estavam fortemente enraizados no sistema geocêntrico aristotélico. Apenas em 1543, 13 anos após ter finalizado o manuscrito, e já em seu leito de morte, ele autoriza a publicação. E nasce, então, uma nova era. Com pouco mais de 400 páginas, o livro das revoluções começa com uma cautelosa dedicatória ao Papa Paulo III. Olha o que Copérnico diz nessa dedicatória. Posso facilmente imaginar, Santíssimo Padre, que assim que algumas pessoas souberem que, nesses livros que escrevi sobre as revoluções das esferas do mundo, atribuo certos movimentos ao globo terrestre, não tardarão a exigir a altos brados meu afastamento, bem como o de minhas opiniões. Bom, a importância da obra é inestimável. Ela não somente marca o início da transição do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico, mas também mostra que o movimento de rotação da Terra em torno de seu próprio eixo resulta na alternância entre dias e noites, explica as estações do ano considerando a inclinação do eixo da Terra e ainda discute o fenômeno da precessão dos equinócios, que já havia sido verificado por Hiparco quase 2000 anos antes. Destaco aqui um pequeno trecho que considero bastante relevante e algumas figuras da edição original. Por isso, não nos envergonhamos de sustentar que essa totalidade que a Lua abrange e o centro da Terra também atravessam, entre outras estrelas errantes, o grande círculo orbital na revolução anual ao redor do Sol. Bom, além disso, o modelo heliocêntrico de Copérnico também explica o movimento retrógrado dos planetas. Basicamente, olha a figura. É importante ter em mente que a Terra move-se com maior velocidade do que Marte. Marte mais afastado do Sol do que a Terra. Com isso, como Marte está em uma órbita mais externa e move-se mais lentamente,
às vezes dá a sensação, para nós aqui na Terra, de que ele retrocede em relação ao fundo das estrelas fixas. Enfim, aqui vale a pena refletirmos e compararmos os dois sistemas, ptolomaico e copernicano. Mas vamos fazer isso com base em um dos princípios propostos pelo monge franciscano Guilherme de Ockham, que, por sinal, é uma das heranças da Idade Média. Conhecido como navalha de Ockham, esse princípio afirma, em poucas palavras, que é vão fazer com mais o que pode ser feito com menos. Ora, em ciência, isso significa que, entre dois modelos que explicam com igual eficiência um mesmo fenômeno, escolha sempre o mais simples. E, comparando com o modelo das dezenas e dezenas de esferas de Ptolomeu, o modelo copernicano é mais simples e mais elegante. No entanto, esse argumento não foi suficiente para convencer nem a Igreja e nem os astrônomos e cientistas da época. Em relação à Igreja, naturalmente, a resistência justificava-se com base no dogma do mundo geocêntrico de Aristóteles. Os cientistas, por outro lado, não sentiram-se confortáveis com o novo modelo porque ele trazia contradições com a física aristotélica, difíceis de serem acomodadas. Bom, as respostas a essas dificuldades veio pouco mais de meio século após a morte de Copérnico com Galileu Galilei. Galileu nasceu em Pisa, na Itália, em 18 de fevereiro de 1564. Desde criança, mostrou facilidade para a matemática e interesse por astronomia. Após estudar medicina e filosofia aristotélica na Universidade de Pisa, tornou-se professor de matemática e astronomia nessa mesma universidade, onde, curiosamente, tinha que ministrar aulas sobre astronomia ptolomaica. Bom, na primeira década do século XVII, Galileu inicia seus estudos sobre mecânica, especialmente o movimento dos pêndulos e a queda dos corpos. Após tomar conhecimento da invenção da luneta na Holanda, Galileu constrói a sua própria luneta e a utiliza para observar os céus. Abre-se uma nova janela para o conhecimento humano. A partir das observações que ele realiza, ele publica 2 pequenos livros: O Mensageiro das Estrelas, em 1610, e Cartas sobre Manchas Solares, 3 anos mais tarde. As imagens retratadas por Galileu nesses livros estremeceram os alicerces da doutrina aristotélica pregada pela Igreja Católica. Bom, primeiramente, ele mostra que a Lua não é perfeitamente esférica, mas está repleta de crateras. E que o Sol, da mesma forma, possui algumas, vamos chamar, imperfeições, algumas manchas. Bom, apenas isso já seria suficiente para colocar em xeque a crença na perfeição do mundo supralunar aristotélico. Mas, além disso, ele verifica que Saturno tem uma forma estranha, como se possuísse orelhas, e que o planeta Vênus possui fases, como a Lua, algo que só poderia ser explicado de acordo com o modelo copernicano. Por fim, ele também observa que Júpiter possui luas, mostrando que nem tudo gira em torno da Terra. Mas a obra máxima de Galileu, e que lhe trouxe sérios problemas, foi publicado apenas em 1632. Diálogos sobre dois máximos sistemas de mundo. É escrito, como o próprio nome diz, na forma de um diálogo entre 3 pessoas: Salviati, Simplício e Sagredo, no qual o primeiro argumenta astutamente com os outros 2 a favor do sistema copernicano, em detrimento ao ptolomaico. Vamos a um pequeno trecho do livro. Retornemos ao nosso principal assunto, no qual se toma em consideração o movimento anual comumente atribuído ao Sol, mas depois, primeiramente por Aristarco de Samos e posteriormente por Copérnico, é tirado do Sol e transferido para a Terra.
O problema para Galileu surge quando o Papa Urbano VIII, antigo amigo de Galileu, inclusive, recebe uma cópia do livro e se identifica com um personagem Simplício, que normalmente tinha argumentos pobres e era ridicularizado durante os diálogos. Bom, em 1633, Galileu é então levado ao tribunal da Santa Inquisição, acusado de heresia. Ele sabiamente se arrepende dos seus atos, evitando o mesmo destino de Giordano Bruno, que 3 décadas antes havia sido queimado vivo pela Igreja Católica. Vamos ver um pequeno trecho da fala de Galileu durante o julgamento. Bom, eu, Galileu, filho de Vicenzo Galilei, de Florença, com idade de 70 anos, juro que sempre acreditei, acredito agora, e com a ajuda de Deus acreditarei no futuro em tudo o que sustenta a Santa Igreja Católica e Apostólica. Fui julgado veemente suspeito de heresia, isto é, de ter tido e acreditado que o Sol seja o centro do mundo e esteja imóvel, e que a Terra não seja o centro e que se mova. Bom, após dizer isso, há uma lenda que Galileu teria sussurrado sua célebre frase, e por se move, ou seja, no entanto, ela se move, e ele quis dizer a Terra, naturalmente. Bom, contemporâneo de Galileu, temos o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler. Nascido em 27 de dezembro de 1571, na cidade de Stade, na Alemanha, Kepler foi criado pela mãe, que teve um impacto fundamental em sua vida quando mostrou a ele, em 1577, um cometa. Bom, em 1587, ele foi para a Universidade de Tübingen, onde estudou teologia, filosofia, matemática e astronomia. Pouco depois, no entanto, ele aceita um convite para ser professor de matemática e astronomia na Áustria. Bom, em 1600, um evento muda completamente a vida de Kepler. Ele é convidado para trabalhar com o astrônomo Tycho Brahe em Praga. Após décadas de cuidadosas observações do céu, Brahe havia coletado uma exuberante quantidade de dados astronômicos, que, após a sua morte, em 1601, ficaram à disposição de Kepler. Bom, com sua inigualável habilidade matemática, Kepler analisa, então, os dados e obtém 3 leis sobre os movimentos dos planetas. Os resultados foram publicados no livro Harmonia dos Mundos, em 1619. E as leis, que aqui é só questão de curiosidade, falam basicamente o seguinte: a primeira fala que os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas, com o Sol não no centro, mas ocupando um dos focos da elipse. A segunda lei já fala que a linha imaginária que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei, basicamente, mais matemática ainda, o quadrado do período de revolução de um planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo do semi-eixo maior de sua órbita. Bom, não importa aqui as leis em si, né? Mas aqui nós temos as figuras praticamente originais do livro, né, Harmonia dos Mundos, do Kepler. Pois então, essa era a situação na metade do século XVII. O modelo geocêntrico de Ptolomeu resistiu, mas após algumas lenhas queimadas na fogueira e um ou outro julgamento, acabou por ceder lugar para o heliocentrismo copernicano. Galileu praticamente funda o método da experimentação criteriosa e aplica a matemática indiscriminadamente para expor suas ideias. Kepler sepulta os círculos perfeitos de Platão e mostra que os planetas descrevem órbitas elípticas seguindo leis matemáticas claras. Tínhamos um mosaico, ou como diríamos nos tempos de hoje, um brainstorm, ou seja, uma tempestade de ideias. Então, surge uma pessoa certa no momento certo.
Bom, para falarmos sobre essa pessoa, diferentemente do que fizemos até agora, vou começar pela sua morte. Mais precisamente, pelas palavras proclamadas pelo poeta Alexander Pope durante o seu funeral. A natureza e suas leis jaziam ocultas nas trevas, e Deus disse: faça-se Newton, e então tudo se iluminou. Bom, sim, essa pessoa é Isaac Newton. Entre os cientistas, costuma-se dizer que é uma tarefa difícil escolher quem foi o segundo maior cientista da história. O primeiro, os cientistas dizem que é muito fácil, Isaac Newton. Apesar de ter discordâncias algumas e ser controversa essa afirmação, né? A obra de Newton é absolutamente vasta, cobrindo áreas que vão desde mecânica e ótica até teologia e alquimia. Particularmente, a mecânica desenvolvida por Newton foi de tamanha abrangência e precisão que ocupou os matemáticos e físicos nos 2 séculos seguintes, cujos trabalhos transformaram profundamente nossa visão sobre o universo. Tudo na natureza, desde o movimento de um cometa e a órbita da Lua até a queda de uma simples maçã, poderia ser explicado a partir da mecânica newtoniana. Existem dezenas de obras que retratam a vida e o trabalho de Newton, desse grande cientista. Para quem se interessar, deixo aqui uma sugestão. Isaac Newton, o último feiticeiro, né? Bom, Newton nasceu em uma fazenda em Woolsthorpe, Inglaterra, em 4 de janeiro de 1643. Alguns livros, no entanto, algumas obras colocam a data de seu nascimento como 25 de dezembro de 1642. E essa diferença se deve ao fato de que a Inglaterra, na época, ainda não havia adotado o calendário gregoriano. O pai de Newton morreu poucas semanas antes dele nascer, e logo após seu parto prematuro, os médicos disseram que a criança não tinha muita esperança de sobreviver. Bom, após uma infância e adolescência bastante conturbadas, em 1661, Newton matricula-se para estudar matemática na Universidade de Cambridge, graduando-se em 1665. Os próximos 2 anos de Newton foram os mais produtivos de sua vida, e isso acontece devido a uma severa epidemia de peste que o forçou a retornar para Woolsthorpe. Lá, isolado do mundo, Newton praticamente idealiza suas leis do movimento, a lei da gravitação universal, cria o cálculo infinitesimal e faz diversas descobertas no ramo da ótica. Já de volta para a vida acadêmica em Cambridge, Newton recebe uma visita que muda sua vida, ou melhor, a vida de toda a humanidade. O astrônomo Edmund Halley procurou Newton para pedir auxílio sobre um problema matemático que ele estava tendo, com o movimento dos planetas e as forças que os governavam. Surpreendentemente, Newton responde que já havia pensado sobre essa questão e, na verdade, já até havia realizado os cálculos e resolvido o problema. Após alguma relutância, Newton mostra seus estudos para Halley e este, de pronto, nota a importância da descoberta. E ele então convence Newton a publicar um livro com suas ideias. Nasce então um dos livros mais importantes da história da ciência, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Essa obra é absolutamente extensa e é desenvolvida com uma precisão lógica impressionante. Entre inúmeras coisas apresentadas por Newton nesse livro, destacam-se 3 fundamentais. Bom, primeiro, as leis do movimento. A primeira lei, que é a lei da inércia, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, tal, que vocês já viram no ensino médio, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas a ele. A segunda lei, que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. E a terceira lei, que a toda ação há sempre uma reação oposta, de mesma
Ações mútuas entre dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. São as leis do movimento. Bom, a outra coisa importante que ele desenvolve é o cálculo diferencial integral, chamado cálculo infinitesimal. Gente, qualquer curso de engenharia, qualquer curso de exatas, até de biológicas, economia, grande parte, né, do conhecimento que a gente tem, que eles desenvolvem, é baseado no cálculo diferencial integral. Isso foi uma criação de Newton, né, e paralelamente do Leibniz, né, contemporâneo de Newton, inclusive. Ok? E por fim, temos aí a lei da gravitação universal, né, que é o que nos permite, de fato, descrever o movimento dos planetas, das estrelas, do céu, né? E não só isso, mas juntamente com as leis do movimento, ele pode mostrar como que a gente consegue lançar um satélite, né? Então, quer dizer, hoje, todas as sondas espaciais que vão fazer exploração do espaço, todos os satélites que giram em torno da Terra, tudo isso é calculado, né, a partir das leis de Newton, né? Leis do movimento da gravitação universal, ok? Bom, entre inúmeros exemplos de aplicação da mecânica newtoniana que os séculos 18 e 19 iriam mostrar, um é emblemático. Até o início do século 19, apenas 7 planetas eram conhecidos. Bom, apenas 7 planetas eram conhecidos. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, visíveis a olho nu, e Urano, descoberto por meio do uso de telescópio. A aplicação da mecânica newtoniana nesses planetas permitiram prever como eles deveriam se movimentar ao longo do tempo nos céus. No entanto, o movimento de Urano não concordava plenamente com as previsões newtonianas. Então, os astrônomos sugeriram que deveria existir um outro planeta, né, em uma órbita mais externa, que estaria perturbando a órbita de Urano. Aplicando as leis de Newton, eles conseguiram prever como deveria ser esse planeta e qual seria sua localização. Ao apontarem os telescópios para o local previsto, né, do céu, lá estava ele, o novo planeta, que foi denominado de Netuno, o 8º planeta a ser descoberto. Então, vejam o poder, né, vamos dizer assim, das leis de Newton. Bom, a partir daí, pessoal, praticamente nós temos aí a revolução científica, né, sedimentada. Os próximos 200 anos pós-Newton, a gente não só teve toda a questão da mecânica muito bem desenvolvida, mas, né, também a parte da química, já no final do século XVIII, começo do século XIX, a eletricidade, o eletromagnetismo. Isso a gente vai deixar para outras videoaulas, né, mais especificamente, mas só para a gente finalizar, no final do século XIX, a partir dessa revolução científica, né, que a gente discutiu aí os princípios, né, a semente dela com Copérnico, né, o desenvolvimento com Galileu e o ápice dela com Newton, chegou ao ponto de acreditar-se que a física teria finalizado, né? Então, o próprio Kelvin, Lord Kelvin, falou: a física acabou, né? Tudo que tinha que ser descoberto já foi descoberto. Agora essa questão de só de aplicar, né? Então, era um momento que tudo praticamente podia ser explicado. Só que não, né? A gente sabe que a partir do final do século XIX, alguns problemas começaram a surgir, de forma que os paradigmas, né, da física até então desenvolvidos não conseguiram se ajustar. E aí precisou-se ter uma mudança de paradigma, e no século XX a gente tem aí, né, 2 outras novas bases, pilares da física, que é a mecânica, né, a mecânica quântica e a relatividade geral do Einstein. Mas isso fica para uma outra aula. Agora eu quero só finalizar com uma frase do próprio Newton, né,
que é muito reveladora nesse sentido de como que a ciência, a gente ainda tem que ter humildade, tá? Tenho a impressão de ter sido apenas uma criança a brincar na praia e a encontrar, de vez em quando, uma pedrinha ou uma concha mais bonita, enquanto o imenso oceano da verdade, inexplorado, se estendia na minha frente. Bom, então, por hoje, eu paro por aqui, né, e vamos, então, até a próxima videoaula. Obrigado, até mais.